Dia, meus amores! Tudo bem? Quem aí tá animado depois de ter passado aí um feriado descansando? Agora a gente vai começar de verdade. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos aí fazer o nosso deverzinho, né? Nossa correçãozinha que eu passei para vocês, da 67 a 71. Teve gente que disse que era muita coisa, mas foi como eu falei. Feriado, vocês tiveram tempo para fazer, não precisa fazer tudo de uma vez. E nem é muita coisa, gente. Parece que é, mas não é. Entendeu? Vamos então aí começar? Abram os livros de vocês na página 67. Tem um texto aí, né? Quem? O nome do texto é quem? Aí na 67 a gente vai começar a trabalhar os pronomes interrogativos. E aí esse poema é muito sugestivo para a gente poder trabalhar. Muito sugestivo mesmo. Quem? Quem mora naquele castelo singelo, feito de mistério? Quem nele ronca à noite como trovão, que assusta meu coração? Nossa, profundo, né? Quem? Quem é que faz isso, hein? Quem? A gente vai agora voltar para nossa correção e aí a gente vai poder trabalhar um pouquinho esse texto. Nos versos, a palavra quem é empregada com que intenção, gente? A palavra quem aí, quem mora naquele castelo, quem, essa pergunta aí, é empregada com a intenção de se fazer um questionamento, entendeu? Fazer um questionamento. Quem é? Né? Quer saber quem é. 2. Essa mesma palavra faz referência a alguém de forma precisa, pois fica claro a quem se dirigem as perguntas, ou de modo impreciso, indefinido, pois não se sabe a quem se dirigem as perguntas. É a segunda, né? De uma forma imprecisa. Quem? Não tá falando, fulano, ciclano, beltrano. Não, é quem. Então, é uma maneira imprecisa, indefinida. Página 68. Tem uma imagem aí na página 68. Eu vou mostrar para vocês. Eu sei que todo mundo tem livro, mas é bom olhar, né, também. Aí na página 68 tem uma imagem. E aí nessa imagem vocês têm... Desculpa, gente. E aí nessa imagem vocês têm uma frase embaixo. Tem uma frase aí muito interessante, né? Sábio não é o mestre que só ensina a ver de certa forma, mas é o mestre que ensina a ver de muitas formas. Profundo, né? Profundo. Então, baseando aí nessa imagem e nessa frase interessante, a gente vai corrigir, né, essas questões aí. Número 1. A palavra certa refere-se a que palavra do texto? A palavra certa refere-se à palavra forma, né? Certa forma. E significa determinada, de uma forma mais restrita. 2. Ensina a ver de muitas formas, a palavra muitas refere-se a que palavras do texto? A palavra muitas refere-se à palavra formas também, muitas formas. 3. Após identificar nas questões 1 e 2 as referências estabelecidas pelas palavras certa e muitas, assinale o sentido que elas atribuem aos substantivos forma e formas. É determinado ou é impreciso, gente? Impreciso, tá? É vago e impreciso, ok? Aí, no número 4, tem uma pergunta. Você concorda com o texto? O que é ser sábio para você? Discuta com os colegas e o professor. Isso aí a gente vai poder discutir melhor lá no ao vivo, mas aqui, para quem não puder participar, assim, gente, sábio não é o mestre que só ensina a ver de certa forma, de uma única maneira. Já pensou se eu ensinasse as coisas para vocês de um jeito só? Eu vou ensinar português de um jeito só. Vou ensinar o que está no livro e acabou. Ou
De vez em quando eu venho com uma música, né? É uma outra maneira de vocês aprenderem, com uma música ou com uma paródia, ou então é uma outra maneira, deixa eu ver. Eu faço sempre uma piadinha lá na hora do hangout, falo sempre alguma coisa, venho com alguma história que aconteceu comigo, alguma coisa que aconteceu com alguém que eu conheço, e tudo isso sempre agregando ao conteúdo, nunca é de uma maneira isolada, sempre tem a ver com o conteúdo. Então, assim, são várias formas de eu ensinar a vocês o conteúdo que está no livro. Isso é no geral. Qualquer pessoa que vai ensinar algo a você, qualquer coisa que vai te orientar, ele não é sábio só por orientar uma determinada maneira metódica de fazer, mas sim quando ele te mostra que tem outras opções de você fazer também aquela determinada coisa. Ok? Eu acho que ficou entendido, né? Eu acho que deu para vocês entenderem, não sei. Vocês têm aí um fragmentozinho aí de um texto para dar mais uma lida? Vamos lá. A menina e as balas. Todos os dias a menininha estava lá. Vendia doces na porta de uma lanchonete, perto de uma pracinha, onde brincam quase todas as crianças da redondeza. Mas ela não brincava, só vendia doces, mesmo porque ela não era moradora do bairro. Sempre chegava por volta das 4 da tarde e ficava até os doces acabarem. Devia ter uns 8 anos e, às vezes, distraía-se olhando as crianças brincarem. A menininha não comia nenhum, ficava lá até vender todos. Será que algum dia ela desejou ter uma fábrica de doces só para ela? É uma história que, né, mexe com a gente um pouquinho aí, é a diferença da infância de tantas crianças que existem por aí pelo Brasil afora, da que nós estamos acostumadas, né? Lendo o texto com atenção, você pode observar a presença de pronomes indefinidos na apresentação da personagem e dos fatos. Logo no início da narrativa foi usado o pronome todos, que se refere à palavra dias. Responda aos itens. A. Que importância tem o emprego dessas palavras no texto? O emprego dessas palavras mostra ao leitor que a menina trabalhava direto, todos os dias, né, sem descanso. B. O pronome todos se repete na frase a seguir, mas flexionado no feminino e antecedido pela palavra quase, onde brincam quase todas as crianças da redondeza. Qual é o sentido dessa frase associando-a ao contexto da narrativa? A frase quer dizer que a maioria das crianças brincava, menos ela, né? A menininha que não participava das brincadeiras. 6. A menininha não comia nenhum, ficava lá até vender todos. Nesse trecho há 2 pronomes indefinidos que se referem às palavras doce e doces, respectivamente, que estão subentendidas. Cite-os apresentando o sentido que oferecem as ideias. Gente, os pronomes que se referem às palavras doce e doces são nenhum, né? Nenhum doce e todos os doces, oferecendo às ideias o sentido de nulidade e totalidade. Você já viu no item anterior que as palavras nenhum e todos são pronomes indefinidos? Explique por quê. Gente, essas palavras são pronomes indefinidos porque elas se referem às palavras doce e doces, sem definir a quantidade de doces que a menina teria de vender, nem a quantidade exata de doces que ela não poderia comer. Ela só tinha que vender e não sabíamos quantos poderia vender ou deixar de comer. 7. Releia essa frase. Será que algum dia ela desejou ter uma fábrica de doces só para ela? Qual é o pronome indefinido que se encontra na frase? Explica o significado dele. O pronome indefinido aí é o algum, né? Algum. Será que algum dia? É o algum. Quem faz uso dela é a narradora, ao fazer a pergunta. O pronome algum não define um dia exato para o nascimento de um desejo, caso a menininha tivesse, que a gente nem tem certeza se ela tinha esse desejo ou não, né? Página 70, olha só, já estamos quase terminando, viu? Vocês falaram que era muita coisa na semana passada, mas a gente já está quase terminando. Página 70, vocês têm aí uma tirinha. Vamos dar uma olhadinha na tirinha que a gente tem aí da página 70?
Bota o livro aí na página 70, que a gente vai olhar a tirinha. Veja bem. Veja! Há um oásis à frente. Estamos salvos. O que diz a placa? Só para membros. Vamos lá. Número 8. Página 70, número 8. Até esqueci de botar aqui, gente, que é do número 8. Vou até colocar aqui para não confundir ninguém, tá? Número 8. Com base nas imagens visualizadas na tira, é possível identificar onde se encontram os personagens? Gente, provavelmente, pelo que a gente está vendo aí, eles estão num deserto, né? Ou em alguma região que é sem água, uma região seca, sem água, sem alimentos. B. Que elementos presentes no texto verbal e não verbal comprovam que eles necessitam de ajuda? A posição em que eles se encontram, né, de 4 já se arrastando, a terra seca e os sinais no solo mostram que eles estão rastejando já há algum tempo. C. De repente, os personagens encontram um oásis e consideram-se salvos, mas se deparam com uma placa. Que pergunta foi feita por um deles? O que diz a placa? D. Que pronome foi empregado na pergunta? Pronome interrogativo qual? O que, né? Pronome interrogativo que. Letra E. Se a pergunta tivesse sido feita de forma indireta, como ficaria a frase? Gostaria de saber o que diz a placa. Ou então, quero saber o que diz a placa, né? Qualquer um desses seria aceito. F. Explique o conteúdo da placa. O oásis não estava disponível para todas as pessoas, né? Somente para quem era membro. G. Embora os personagens estejam vivendo uma trágica situação, a historinha provoca um certo humor. Identifique-o. Bom, o humor está no absurdo de se reservar água de um oásis só para um determinado grupo de pessoas, só para os membros de uma sociedade específica, já que eles estavam num deserto enorme, sem habitação. Então, qualquer pessoa poderia ter acesso, né? Página 71. Ainda temos mais uma imagem aí para discussão. Bota o teu livro aí na página 71 rapidinho. Veja bem, página 71. Leia a piada. A certa altura da aula, a professora de português ouve um zum lá no fundo da classe e dispara. Joãozinho, me diga 2 pronomes. Ele, né, na hora do susto, quem, eu? Muito bem, pode sentar. Olha só, sem saber, ele acabou respondendo certo, né? Sem saber. Página 71, letra A, número 9, letra A. Na construção do texto aparecem 3 pronomes. Quais são, gente? Os 3 pronomes são me, quem e eu. B. Joãozinho respondeu corretamente a pergunta da professora? Então, na verdade, ele não respondeu porque ele não sabia. Porém, ele ele quis fazer uma pergunta. Ele falou, quem? Eu? Ele não sabia que era ele. Mas ele não sabia que essa pergunta que ele fez já era a resposta correta. Entendeu? Então, na verdade, Joãozinho apenas usou palavras para saber se a professora estava falando com ele mesmo e por sorte, as palavras empregadas eram pronomes. C. Que pronomes o menino usou para conversar com a professora? Ele usou o pronome quem, que é o pronome interrogativo, e o pronome eu, que é o pronome pessoal do caso reto. Letra D. O texto pode ser considerado uma piada pelo fato de Joãozinho... Por que esse tipo pode ser considerado uma piada? Porque ele pode ser considerado uma piada porque o Joãozinho acertou, por acaso, a questão feita pela professora, né? Foi assim no chute. Gente, então é isso, tá? Bem rapidinho aí. Para casa vai ficar a página 84 a 86 para vocês irem fazendo, tá? Não se esqueçam do nosso encontrinho ao vivo. Pessoal aí, ó, toda segunda-feira, 601, 10 horas e 602 às 9, mais cedo.
Às quintas, 601 às 11, 602 às 10. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisinha, é só vocês tirarem as dúvidas comigo lá no chat, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e espero vocês, hein?